Olá e seja bem-vindo à nossa segunda aula do curso sobre autoimagem, nosso curso Identidade. E nessa aula nós vamos falar sobre a sorte. É tão importante, às vezes, a gente se vê como uma pessoa azarenta. Eu já passei por isso. Eu já pensei, eu falei, poxa, eu não sou uma pessoa de sorte, as coisas não funcionam para mim. E eu achei muito importante a gente colocar aqui esse assunto, porque isso mexe, né, com a nossa autoestima também e afetando aí também, talvez até já se unindo a outros fatores, e aí contribui para que a gente se veja de uma maneira errada, né? Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto de sorte, olha aqui, ó, com quem está a sorte? Então, ó, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como é que a gente pode interpretar? Às vezes eu acredito que de repente você já até leu muitas vezes esse trecho, mas quem sabe não se atentou para o detalhe que esse texto está falando sobre aquilo que a gente conhece como sorte. Porque quando a gente tem a cooperação de todas as coisas, é quando acontece, sabe como? Quando você tem um objetivo e as coisas vão fluindo, né? As pessoas que você precisa, elas aparecem, o talvez os recursos, né, variados acabam surgindo e as coisas elas vão se encaixando, existe uma harmonia. Agora, o contrário disso é o quê? Quando você coloca um objetivo e você tem todos os impedimentos e parece que nada é favorável, né? Então, quando que a gente pode, de fato, mexer nessa dinâmica, né? Como é que a gente pode fazer? A gente sabe que é muito difícil a gente conseguir de fato entender que o mundo espiritual ele tem uma influência imensa no mundo material. Então a gente fica tentando aqui batalhar no material, né, às vezes se esforçando muito e ignorando que quando a gente faz um ajuste no mundo espiritual, que alguns chamam de quarta dimensão, a gente tem um reflexo nessa terceira dimensão, que é a dimensão material. Então, olha aqui, sabemos, Paulo ele está dizendo assim, olha, todo mundo sabe, a gente já falou sobre isso, é uma coisa que é de entendimento comum, já isso daí já uma criança sabe. É isso que ele está dizendo, sabemos. Nós sabemos, a gente já sabe disso daí que eu vou falar agora. Mas ele quer trazer a memória. Por quê? Porque quando você traz a memória, conforme o trecho de Jeremias, né? Acho que é Lamentações 3 ou 2, quando você traz à memória crenças, né? Ou seja, na verdade, pensamentos que favorecem o seu desempenho na vida, isso melhora os seus resultados. Então, se você se vê como uma pessoa azarada, o que você vai fazer? Você vai ter um desânimo total de fazer qualquer coisa. Você vai pensar assim: não, tudo é contra mim, o universo é contra mim, Deus não gosta de mim. E esse é o pensamento. Agora, se você vive nessa dinâmica e não consegue entender, né? Ó, entender, compreender, conhecer. Por isso que a Bíblia diz que por falta de conhecimento que o povo perece. Então, se você não consegue entender que essa dinâmica ela está sendo causada por você, então não vai adiantar reclamar, não vai adiantar se vitimizar, não vai adiantar colocar a culpa em Deus, colocar a culpa no cônjuge, colocar a culpa nos filhos, no governador, no presidente do país. Não vai adiantar. Então as coisas não vão mudar. Então a gente precisa saber exatamente qual é o prego que a gente tem que bater, qual o parafuso que a gente tem que apertar, para que a dinâmica seja favorável para nós. Então, ó, sabemos que todas as coisas. Como é que a gente pode traduzir, digamos assim, né? Esse todas as coisas? Alguns dizem universo. O universo. O que é o universo? É o somatório de tudo que existe. Então, quando a gente fala sabemos que todas as coisas, na linguagem de alguns, você pode adotar essa linguagem sem problema nenhum, sabemos que o universo, todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, primeiro ponto, eu tenho que amar a Deus. Como é que eu amo a Deus? A gente tem lá na passagem da epístola de João,
que diz, ó, sabemos que amamos a Deus, é 1 João, no capítulo 2, logo no início ali, você pode procurar, sabemos que amamos a Deus quando amamos o próximo. Se amamos ao próximo e guardamos seu mandamento, ainda está assim. E aí, depois ele chega até a dizer, ó, os seus mandamentos não são penosos, né? E aí, sabemos que amamos o próximo quando cumprimos com os mandamentos de Deus. Por quê? Porque os 10 mandamentos eles foram divididos em duas partes. Os primeiros 4 mandamentos são mandamentos, digamos assim, de ordem divina, né? De relacionamento vertical. É você, somos nós e Deus. Agora, os outros 6 no âmbito social, humano, né? É o como eu devo me comportar ou como eu devo expressar o meu amor pelo meu irmão, pelo meu próximo. Então, se eu amo, eu não vou matá-lo. Se eu amo, não vou cobiçar das suas coisas, não vou ter inveja das suas coisas. Se eu amo, não vou mentir para o meu irmão, para o meu próximo, né? E uma série de coisas ali. Se eu amo meus pais, eu vou honrá-los. Então, é uma forma de expressão de amor. Então, ó, se eu amo a Deus, eu tenho já esse favorecimento do universo na minha vida. Mas não para por aí. Tem uma outra parte aqui, ó, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, o Senhor ele me chamou, ele tem um propósito específico para a minha vida. E eu me coloquei à disposição, a serviço de Deus, para atendê-lo naquele propósito. Porque pensa comigo, vou fazer uma analogia aqui. Você chega numa empresa e aí o empregador, né, o patrão lá, ele fala assim, olha, eu quero que você faça pintura aqui nesse lugar. Então, tudo que tiver que pintar, o pessoal vai trazer aí uns materiais, umas peças e tudo mais, você vai pintar aqui de acordo com um padrão aqui que eu vou passar para você. Aí você vai lá, começa no seu primeiro dia de trabalho, tem um monte de coisa para pintar, você pega a vassoura e começa a varrer. Aí o empregador, ou o gerente, o supervisor chega e fala assim, ué, mas o que houve? Que você não está pintando? Eu falo, não, eu estou varrendo. Não, mas por quê? Não, porque está sujo. Não, mas o teu trabalho não é esse. Daqui a pouco vai passar o pessoal da limpeza aí. Você tem que fazer a pintura. Não, não, não quero fazer a pintura, não. Deixa eu varrendo aqui. O que vai acontecer com você? Você vai ser mandado embora. Então, é isso que acontece quando a gente não entende, né? E a gente tem um curso aqui, se você está fazendo esse curso pelo Seminário Vida Plena, provavelmente está, você vai, você tem também nessa grade de cursos o curso Entendendo o Seu Propósito. Acho que é esse o nome do curso. Então, um curso para você entender qual é o seu propósito de vida, para você ficar onde? No centro da vontade de Deus. Para você realmente se colocar na posição. Se colocar na posição não é só não pecar. Ah, estou na posição que eu não estou pecando, tal, que eu não estou vivendo em pecado, mas é se colocar como a pessoa, ou na verdade, atendendo ao serviço de Deus. E viver de acordo com os propósitos, na verdade, com o propósito de Deus, com aquilo que ele tem para a sua vida, vai se tornar uma pessoa de sorte. Então, isso faz com que a gente comece a entender como que funciona essa dinâmica da vida para que a gente possa utilizar esse conhecimento ao nosso favor. E quando a gente conhece, né, sempre eu uso muito a palavra conhecer, porque é exatamente assim. Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente compreende, né, toda essa dinâmica universal, tudo que diz respeito à vida, a gente consegue aí alcançar melhores resultados nas diferentes áreas da vida que a gente, né, que todo ser humano é envolvido. A cigarra resolveu participar do curso, mas tá tudo bem. Então, não sei se está dando para ouvir aí. Então, agora nós vamos para a aula 3. Nos vemos em breve.